tênis de corrida, dor e lesões. Eu tava me preparando para ir dar uma corridinha aqui, e depois que eu tenho passado a minha rotina visando emagrecimento nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, muitos seguidores e até mesmo pacientes começaram a me perguntar sobre esses tópicos, né? De corrida, de pace, de intensidade, de treinamento, de prevenção de lesão, de tênis, e aí eu elenquei alguns tópicos aqui para conversar com vocês a respeito desses temas, visto a crescente demanda de praticantes de corrida com dores no joelho, com dores na coluna, com dores nos pés. Separei os meus 4 principais tênis aqui que eu corro também para tirar algumas dúvidas de vocês. Então vamos lá, pessoal. Existe um tipo de tênis ideal para o corredor, que é iniciante, intermediário ou maratonista, ultramaratonista? A real é que, segundo a literatura científica, não existe. Segundo a literatura científica, o que importa é o conforto do praticante de corrida, é o conforto do atleta. E aí, dentro desse mercado, existem vários tipos de tênis, né? Então, esse aqui, e aí não é propaganda de marca, tá, pessoal? Eu separei até marcas diferentes aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um tênis que eu gosto de correr muito, que ele é muito confortável, muito macio e mescla esse amortecimento com responsividade. Esse aqui é o New Balance Rebel V4, com a espuma Fuel Cell, que é uma espuma tecnológica da New Balance, cada marca vai ter sua espuma, mas é um tênis extremamente leve, acho que não chega a pesar 200 gramas aqui no tamanho 42, que é o que eu calço, e eu tô usando ele aqui para exemplificar para vocês o que é que eu quero dizer, tá? Esse é um tipo de corrida que esse é um tipo de tênis que corredores mais pesados como eu, atualmente eu tô pesando 115 quilos, né, vão gostar bastante de correr, né? Porque ele é muito confortável, ele é responsivo, ele é macio, e eu diria que ele é até durável. Acho que esse tênis tem mais de 100 km de rodagem comigo, e meus treinos longos, né, que atualmente vão até no máximo 12 km, eu tenho feito com eles. Então, treinos longos que não tenham técnicas de treino, né, que não tenham intensidade, né? Só rodagem leve na Z1, na Z2, para que a gente consiga performar. Então, basicamente, o tipo de tênis vai depender do seu conforto. Esse é um tênis bastante confortável, e aí esse é um tênis da categoria Super Treinos, né, o Mizuno Neo Vista, que até lançou 2 aqui agora, com espuma bem confortável também, e ele tem uma placa de fibra de vidro com fibra de nylon aqui. É uma placa que é inteiriça, mas ele permite algum grau de dobradura do tênis, né? Placas de carbono mesmo não vão permitir esse grau de envergadura. E ele é um tênis proibidão na World Athletics. Por quê? Porque a altura do solado dele é maior que 40 centímetros, né? Que 40 milímetros. Então, quando a altura passa de 40, a World Athletics proíbe o corredor profissional de usar. Mas você que é amador, assim como eu, pode usar tranquilamente. Esse aqui é o Mizuno Neo Vista 2, é um super treinos, né? O que é um super treinos? É uma categoria de tênis que reúne os melhores materiais dos tênis das marcas e coloca uma placa, que no caso não é de carbono, para dar mais responsividade, dar mais retorno de energia em relação a espuma e ao seu tipo de passada, tá? Então, um tênis que eu gosto bastante de treinar. Nos treinos intervalados eu uso bastante ele, tá? Até nos treinos de rodagem é um tênis bastante versátil. Até pra passear, às vezes eu uso ele, tá? Esse aqui é um super tênis. O que é um super tênis? É um tênis com cabedal extremamente leve, com uma espuma extremamente confortável. O material dessa espuma é Pebax, que é o melhor material que todas as marcas estão utilizando. E esse tênis tem uma placa de carbono inteiriça, né? Um tênis da Hoka, o Rocket X2 aqui. Ó, ele não permite que eu dobre, né? Porque a placa de carbono vai dar um retorno de energia maior. Então, os treinos de grande intensidade, eu utilizo esse tênis. E aqui é um super tênis também, o Wave Rebellion Pro da Mizuno. É a edição 1, hoje já tá na edição 3. Como você pode ver o desgaste dele, também já devo ter rodado mais de 200 km com ele. E o desgaste dele, né? Porque os super tênis não são feitos para durar, mas apesar dessa composição para não durar, esse Rebellion Pro tá durando bastante. E olha como é a geometria do tênis, né? Ele tem um corte agressivaço aqui no calcanhar, e ele tem uma inclinação que nem o Adios Pro 4, que é um tênis que eu gosto e que eu tenho também, mas como eu vou usar para esse vídeo para definições técnicas para você que é corredor, acho que esses 4 vão atender bastante. Eu não trouxe o Adios Pro 4 aqui para vocês. Mas veja só a geometria desse super tênis. Ele também tem uma placa de carbono, que é inteiriça aqui, tá? E ele também não permite que a gente dobre para dar mais responsividade. Olha como a espuma dele, o Energy Next da Mizuno, é extremamente agressiva. Atualmente, entre todos os meus tênis, e olha que eu tenho uma coleção considerável, esse é o meu melhor tênis. É o que eu realmente sinto a responsividade prometida das marcas, tá? Então, agora que você já entendeu alguma parte técnica a respeito dos tênis, e que conforto vai muito da sua escolha, né, da sua preferência quando calçar, quando correr. Por isso as grandes lojas têm esteiras para que você consiga testar o tênis lá. Agora que você entendeu que o conforto é mais importante do que a propaganda que a marca faz, e você já viu aqui que eu tenho 3 marcas diferentes para mostrar para vocês, a gente vai falar sobre os tipos de pisada, porque muita gente diz que eu sou pronador, eu tenho que comprar um tênis pronado, como o Kayano 31 da ASICS, né? O que seria um tênis pronado, pessoal? Você tá vendo o tênis aqui de frente? O tênis teria um reforço aqui na parte interna, para que quando você fosse pisar, esse desabamento natural aqui do momento de corrida, ele acontecesse menos e que o seu arco plantar não desabasse tanto. E aí existe uma teoria que fala para os corredores assim, olha, você tem uma pisada pronada, então calça um tênis pronado para você não ter lesão. Mas existe um estudo que foi publicado, não lembro agora o autor, publicado acho que mais de 10 anos já, que mostrou que em corredores com mais de 1000 horas de treinamento, o tipo de pisada e o tipo de tênis não vão influenciar
no nível de lesão que esses atletas têm. Isto é, se você é pronado e compra um tênis que é para supinador, você não vai ter lesão por isso. E se você é pronado e compra um tênis que é para pronador, você não previne lesões por isso. Então isso é puro marketing das marcas para te fazer adquirir mais produtos, e a gente sabe como isso funciona. Então, entre pronado, supinado e neutro, o que você tem que entender é que o que te der mais conforto é o tênis que você tem que correr. E não é conforto só do nível de amortecimento não, tá, pessoal? Como você vê aqui no Rebel V4, a espuma dele é extremamente macia, tá? Extremamente responsiva, né? Muito macio mesmo, ó, muito macio. E não é só desse tipo de espuma que eu tenho pra falar pra vocês. A gente precisa também entender o conforto de cabedal, né? O colarinho, se tem clipe de contraforte aqui, porque isso vai dar alguma maciez pro tênis para que seu pé consiga espalhar os dedos aqui na toe box. E alguns tipos de lesão, como lesões de contato, você tem lesão do joanete lá, feridas no dedinho, é porque o toe box do tênis não permite que seus dedos abram dentro do tênis, tá? Um outro aspecto que a gente precisa falar, eu botei até uma pesca aqui, do tipo de pisada que a gente já conversou, é o tipo de corrida que você exerce. Existem muitos treinadores, fisioterapeutas, personal trainers, educadores físicos e médicos, que falam pra você o seguinte: olha, o jeito certo de correr pra você ter performance é atacar o chão com a ponta do pé, pra que essa reatividade aqui, ó, e te jogue. Quando você vai dar a passada, você já ataca o chão com a ponta do pé e essa reatividade te jogue na fase de propulsão para que você corra melhor. Gente, isso não é suportado pela literatura científica. Hoje, mais da metade dos corredores, mais de 60% dos corredores, atacam o chão com o calcanhar, pisando assim, ó. E aí, essa parte da espuma aqui precisa ser extremamente responsiva para amortecer impacto. Só que não é o tênis que faz isso. O que faz isso é a sua musculatura intrínseca dos pés, a musculatura da panturrilha, a musculatura da coxa e principalmente a musculatura do glúteo. A forma como você corre pode dar porrada no chão ou pode atenuar a porrada que você dá no chão, o impacto no chão, através da dobradura das articulações e da face excêntrica da musculatura. A musculatura faz uma contração de alongamento para amortecer o impacto. Isso é treinável, tá? Não é o tênis, por mais tecnológico que ele seja, que vai te dar. Então, como eu estava te dizendo, não é o tênis que vai te dar esse amortecimento. O tênis vai te ajudar a te dar conforto, proteger seus pés de feridas, enfim, te dar conforto durante a corrida, mas não vai te proteger de descarregar o impacto do seu peso corporal. Então, segundo alguns artigos, você joga aí até 10 vezes o peso do seu corpo nas articulações todas as vezes que você dá a passada das corridas. Então, a técnica de corrida precisa ser aprimorada pelo seu treinador, pelo assessor esportivo da assessoria que você pratica. Mas eu não quero aqui colocar uma barreira para você que quer começar a correr. Comece a correr do seu jeito, do jeito que você sabe. E aí eu fui pego por uma pergunta de uma paciente muito querida, que um familiar dela ia vir para a cidade para fazer uma prova, e o familiar tinha essa crença: não, você tem que correr dessa maneira. E aí ela estava cogitando mudar a forma de correr. E se você ataca o chão com o calcanhar, e aí você vai começar a passar seu mid-foot striker, que é quando você apoia com o médio pé, você tem grande risco de você ter uma lesão, porque você não treinou dessa forma, você está mudando um jeito que é natural seu, que seu corpo já tem uma economia de energia para fazer isso, porque te disseram que era melhor. Na verdade, não é melhor. Existem corredores que já atacam o solo com médio pé e atacam o solo com antepé para dar essa responsividade. A placa aqui desse tênis faz um formato de shape de colher, ó, para te dar essa propulsão, para economizar energia e você vai ganhar alguns segundos, né, no seu tempo de prova, no seu pace, em alguns segundos no final de uma prova. Então eu, por exemplo, para 5 minutos, eu faço atualmente, eu já fiz 5 km em 26 minutos, foi o meu melhor tempo. Mas atualmente 5 km eu tô fazendo em 35 minutos, tá? Eu tô bastante pesado atualmente. E quando eu uso um tênis de placa, eu reduzo um pouco mais de 1 minuto no final. Eu acho que eu boto 33 e 43, então o tênis de placa ele realmente te ajuda a economizar energia. Você sente o pop, né, aquela propulsão quando você vai correr, mas você não precisa ter um tênis de placa para fazer uma maratona. Você não precisa ter um tênis de placa para fazer uma meia maratona, maratona Ultraman. Se você se sente bem com um tênis bastante durável, que tenha uma placa de nylon que permite algum grau de dobradura, mas que te dá algum retorno de energia, você pode fazer a maratona com isso também. Isso não é uma barreira para que você deixe de fazer a sua prática de corrida. Você pode fazer com tênis de rodagem normal, bastante confortável. A Olímpicos e a Fila tem tênis bastante acessíveis, né? O Racer Speed Zone, o Corre 4, até que eles lançaram agora o Racer Carbon 3, né, a Fila, e o Supra 2 da Olímpicos, né, são tênis que eu não tenho, mas que tem essa mesma proposta de ser de placa de carbono. Então, resumo da ópera, pessoal, independente de como você ataca o chão de calcanhar, ataca o solo com o calcanhar, com o meio do pé ou com o antepé, com a parte da frente do pé, você nasceu com essa maneira de correr, você não precisa mudar essa maneira, você precisa aprimorar o jeito que você corre, reduzindo o seu pacing e inserindo treinos de intervalados com o seu assessor de corrida, treinos de fartlek, treinos longos, e a metodologia de treino de corrida que vai te dar mais performance, tá? E não você mudar a mecânica da sua corrida. Até porque quando a gente fala de lesão, se você ataca o chão com o calcanhar, você tem mais risco de ter canelite. Se você ataca o chão com o médio pé e depois vai para a propulsão, você tem mais risco de fascite plantar. Se você ataca o chão com a ponta do pé para fazer a propulsão, você está dando a passada lá, saindo da fase aérea, você não tem o contato inicial, você não tem a resposta carga, você não tem o apoio médio e você já vai direto para a propulsão. Se você já vai direto para a propulsão, você tem mais risco de ter mal perforante plantar, lesões nos interósseos dorsais, que são musculaturas do pé. Então toda a mecânica de corrida que você escolher, que você treinar, se você tiver uma mecânica, seu pai tiver outra, seu marido tiver outra, cada mecânica tem um risco e um benefício.
né? Então você não está livre de lesão porque vai mudar a mecânica da corrida. Então isso aí precisa ficar claro para vocês. E hoje, o que é que eu vejo? Né? A gente tem tido uma demanda crescente, depois que postou nas redes sociais, como eu falei anteriormente, né? A gente tem tido uma demanda crescente de praticantes de corrida, de meia maratona e maratona, como pacientes que sofrem com dor crônica. Principalmente depois que eu entrei numa assessoria esportiva muito grande aqui em Salvador e tenho postado rotineiramente a minha rotina de treinos. Esses pacientes têm me procurado, muitos deles com dores no joelho, com dores nos quadris e com dores na coluna. Se eu fosse elencar o ranking, a maioria tem dor no joelho. Em segundo lugar, dor na coluna. E é uma dor que se manifesta em determinado quilômetro. E quando a gente vai analisar a periodização do atleta, o nível de treinamento dele, o aspecto retrógrado, né? A análise prévia do volume de corrida que ele está fazendo, essas lesões se manifestam na maioria das vezes quando o volume de treino e a intensidade do treino está aumentando. E aí quando a gente para rastrear, fazer o que a gente chama de tracking, né? Que é o rastreamento do volume de treinamento, nesse tracking, pessoal, os pacientes, os treinadores eles estão evoluindo de maneira muito intensa os treinos de tiro, né? Então, por exemplo, você começar com 6 tiros de 200 metros, vai permitir que na sua próxima semana você suba para 6 tiros de 250. Então a gente vê aí atletas que estão saindo de tiros de 200 nos intervalados para tiros de 400. Que estão saindo de tiros de 400 para tiros de 1 km. Então isso vai mexer na variável de intensidade do seu treinamento e vai colocar você num desequilíbrio de capacidade de demanda. O que é isso? Capacidade de demanda, eu gosto de usar como exemplo sempre um copo, não tenho aqui perto. Finge que eu tô com um copo aqui de 500 ml, tá? Se eu colocar 600 ml nesse copo, o que vai acontecer? Vai derramar, né? Ou seja, a sua capacidade de 500 ml, você tá jogando no recipiente 600 ml. Então, não vai ter super tênis que você faça, que você use, que vai proteger você de uma lesão, porque você está elevando a intensidade a uma porcentagem muito mais alta do que você tem de tolerância, de capacidade para executar. Você está colocando uma demanda muito mais alta. Quando não é a intensidade, que está variando muito grande, variando de uma forma muito intensa, a gente tem um volume de treinamento. Então, por exemplo, eu estou com um corredor que tem um volume de treinamento de 35 km semanais, prévios, e ele teve uma lesão justamente num período onde ele subiu para 48 ou 49, não lembro agora, para 49 km semanais de uma semana para outra. O que aconteceu aí? Pô, se ele tá com 35 km, ou era 38, não lembro agora, se ele tá com 35 km, vamos usar como exemplo aqui, em uma semana, a semana seguinte ele precisa acrescentar até 3,5 km a mais, 10%. Por quê? Porque ele é um paciente com dor. Se ele não fosse um paciente com dor, ele poderia subir até 30% o volume. Então, se eu tô com 35, subir 30% seria o quê? 3,5, 7, 11,5. 35 ia para 46,5. Ele subiu para 49. Então, mesmo que ele não tivesse dor, ele subiu mais que 30% o volume. E isso está orientado na planilha dele. Então, às vezes, o assessor de corrida, ele até tem esse conhecimento, mas está fazendo uma generalização. Está supondo que você aguenta aquela capacidade. E seu corpo, ele não é uma matemática como 2 e 2 são 4. Então, o volume subindo demais, você vai fazer com que você aumente o risco de lesão. Não é que vai causar lesão, não é uma relação linear de 2 e 2 são 4. Mas é um fator que aumenta o risco de lesão. Então, se ele está com 35 km semanais, sobe a rodagem 3,5, sobe 10%. Né? Ele está com 2 corridas de 10 km, uma segunda, uma quarta, e no sábado ele está fazendo um longo de 15, 35 km semanais. Aí o que acontece? Ele mantém 2 corridas de 10 na outra semana e sobe para 18,5, entende? Então eu tenho uma margem de segurança muito grande. Ele bota uma corrida de 11, a outra corrida de 11 e acrescenta 1,5 km, vai para 16,5 na semana. Isso aqui é uma regra prática para você separar o que é um paciente saudável e o que é um paciente com dor. Um paciente saudável pode evoluir de 10 a 30%. Eu sempre sugiro evoluir 10%. Por quê? Porque 10% é a margem máxima que a gente evolui pacientes que já têm dor. Pacientes que têm dor precisam ser tratados como populações especiais. Não dá para jogar na mão de um educador físico que não tem noções sobre tratamento de dor para que o educador físico já coloque ele no status. Não, agora você não está mais em tratamento, agora você está em treinamento. Se você não consegue adquirir uma aptidão física, não consegue se recuperar de uma lesão ou aumentar sua performance, existem 2 coisas que você tem que fazer: ou tratar ou treinar. Para treinar, todos os aspectos do tratamento precisam estar completos. Por isso, dentro da nossa reabilitação, a gente não pensa só no tênis, a gente não pensa só se você pisa pronado, se você pisa supinado, se você ataca o chão com calcanhar, se você ataca com médio pé, se você ataca com ponta do pé. A gente não pensa só no seu volume, se tá 30 semanais, 40 semanais, 50 semanais, 100 semanais, sei lá, se você for ultramaratonista, se você for triatleta. A gente não liga só para as variáveis de treinamento, existem variáveis de tratamento, né? Mobilidade, força, resistência, se as fases da marcha estão ativando as musculaturas corretas, porque a gente tem retreinamento da marcha, tem retreinamento de corrida, tem fases de controle da dor, otimização da função, controle de movimento, né? Se você faz o movimento de forma controlada. Se a gente vai para a fase de otimização funcional, recuperação funcional e reatletização. Na reatletização, a gente coloca muito treinamento de pliometria, para que as variáveis de potência comecem a melhorar. As variáveis de potência melhorando, a gente faz a exposição durante todas essas 5 fases ao volume de treinamento que você estava antes da lesão. Quando você chega no volume de treinamento que você estava antes da lesão, não é alta. A gente te acompanha por mais 4 semanas, aumentando a progressão desse volume, controlando a intensidade dos seus treinamentos. Não é que a gente vai interferir na planilha que você está fazendo, não é que a gente vai interferir no treinamento que seu personal está dando pro seu treinador de corrida, de natação, de ciclismo tá dando. A gente vai ver o que ele te passou e vai te dizer, ó, dessa semana pra cá, essa margem de intensidade aumentou em 30%. Eu considero arriscado. Eu sugiro que você aumente essa margem de intensidade só em 10%. E o que é aumentar a margem de intensidade em 10%? Vamos lá. Você tá com um treino de tiro, onde você tá no ciclismo fazendo 5 minutos na Big Gear. O que é a Big Gear? Você tá na catraca mais pesada,
na coroa maior e na catraca mais pesada, fazendo força, você vai dar 10 tiros de 3 minutos. Né? Você tem 30 minutos de intensidade. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar 10 tiros de 3 minutos e 30 segundos? Não, a gente vai calcular. 3 minutos são quantos segundos? 180 segundos, né? 180 segundos vai te dar quanto de 10%? Vai te dar 18 segundos. Então vai dar 10 tiros de 3 minutos e 18 segundos, né? 10 tiros de 3 minutos e meio. 10 tiros de 3 minutos e meio, você vai, se você não tivesse dor, você evolui de 10 tiros de 3 minutos para 10 tiros de 3 minutos e meio. Mas com dor, a gente controla essa variável de 10%, porque a gente precisa controlar tudo que é possível controlar. Em qualquer esporte, gente. A gente não tá falando só de corredor aqui, só porque eu te mostrei tênis. Aqui a gente tá falando de fisioterapia para dor crônica no esporte. Fisioterapia para dor no esporte. Né? Fisioterapia esportiva, fisioterapia musculoesquelética. A gente tá falando de todas as nuances que controlam a variável de tratamento, que é o que o fisioterapeuta tá controlando para você. Se você vai precisar de médico, a variável de tratamento vai para injeção, vai para corticoide, vai para remédio. Se você já passou nas variáveis de tratamento, você vai para variável de treinamento. Aí a gente solta, te dá alta, a gente dá orientação educacional sobre os tênis, sobre o que você precisa entender, sobre o tipo de pisada, como eu falei anteriormente, sobre volume, sobre variáveis de intensidade, e te solta para o educador físico como se você fosse uma pessoa que nunca tivesse dor. A partir desse momento, o risco de você ter lesão de novo é igual ao risco de uma pessoa que não teve dor. E o que é que a gente vai fazer agora? Um trabalho de prevenção. Nesse trabalho de prevenção, além de todo esse aspecto educacional, no trabalho de prevenção a gente vai precisar ver se todas as suas articulações estão livres, completas e sem dor, se a mobilidade está em dia, se você tem algum aspecto de rigidez na amplitude final de movimento de tornozelo, de joelho, de quadril, de coluna lombar, às vezes até de ombro, porque o ombro também interfere no ritmo escapular, que vai interferir em ações musculares que vão incidir lá no seu quadril. Então, às vezes, o corredor está com dor no quadril, está com dor na lombar, mas é a cintura escapular que está com problema. Então, a gente não precisa de uma esteira para te ver correndo, de um vídeo de você correndo. A gente faz testes funcionais específicos para identificar se tem rigidez ou não. Não tendo rigidez, a mobilidade estando em dia, o treinamento de força estando em dia, que é uma coisa que é crucial para corredor, para ciclista, para nadador, para atletas de outras modalidades esportivas. Você tem que ter treino de força, porque treino de força reduz em 51% o risco de lesão. Então, a gente vai fazer com que você use a sobrecarga constante lá na musculação, para que você aumente o volume gradativamente, respeitando margens de 10%, tanto no peso quanto nas variáveis de repetição. Treinamento de força estando em dia, no mínimo 3 vezes por semana, você trabalhando membro superior num dia, membro inferior no outro, outro grupo muscular de membro superior no terceiro dia, e você estando na rotina do esporte sem sentir dor, a gente te dá alta em uma alta muito mais segura, com você tendo todo o conhecimento que precisa, para não precisar voltar em médico, voltar em fisioterapeuta, para você ter autonomia. E eu diria que esse é o padrão mais importante que a gente dá para os nossos pacientes com dor, autonomia. Porque no padrão de autonomia, o paciente entende o problema, sabe qual é o fator irritativo, sabe qual é o fator agravante, sabe o que tem que fazer para tratar. Todos os processos terapêuticos que a gente usa são proporcionando autonomia, ou seja, você não depende de mim para fazer uma terapia manual, para fazer uma acupuntura, para fazer uma terapia manipulativa. Você aprende tudo que substitui essas técnicas que eu usei se o atendimento foi presencial. Se o atendimento foi online, eu vou te ensinar tudo que substitui as técnicas que a gente usa no presencial. E, gente, a efetividade é igual. Porque o que faz seu cérebro controlador, o sistema nervoso controlador, é o processo cognitivo de entendimento de como a dor funciona. Paralelo a isso, a exposição gradual aos exercícios que você precisa fazer. E aí, dentro do tratamento, a gente faz combinações de movimentos específicos para o seu caso, para que a variável de intensidade suba e faça seu sistema nervoso central liberar analgésico. E aí você controla a dor. Ah, mas eu já faço exercício, como é que eu não estou controlando o energético? Como é que eu não estou controlando a dor? Como é que eu não estou liberando analgésico? Se eu já sou corredor, se eu já sou ciclista, se eu já sou nadador, se eu já faço musculação, se eu já danço, justamente por causa do fator periodização, justamente por causa do fator dose, justamente por causa das variáveis de mobilidade, de rigidez, de força, de condicionamento, de variável de higiene do sono. Todas as variáveis que fazem de verdade seu sistema nervoso liberar analgésico para ser controlador são as variáveis que a gente vai controlar e vai te ensinar para você aplicar na sua vida e não depender mais da gente. Então os pacientes me encontram hoje na rua e perguntam: pô, cara, eu tive até uma crise de novo, mas não precisei ir em você porque aquele exercício que você me ensinou, aqueles conceitos que você me ensinou, fizeram melhorar sozinho. É isso que a gente quer. A gente quer que você passe. Eu não quero te atender. Pelo menos eu não quero te atender por muito tempo. E eu não quero te atender porque, se eu já ensinei tudo que você tem que fazer, agora você tem a ferramenta certa para controlar o seu problema sem depender do nosso processo. Então, ao contrário de muitos fisioterapeutas que ficam por aí te vendendo quantidades de sessões intermináveis para controlar a dor, a gente visa te ensinar o que você precisa fazer para que você não dependa de mim. Então, realmente, o que a gente cobra para tratar vocês é acima da média do mercado. E, sincero e honestamente, é o que a gente julga merecer por isso. Mas a quantidade de vezes que você vê a gente é muito menor comparado aos tratamentos conservadores que você encontra por aí de fisioterapia, de medicina e por aí vai. Eu acho que você entendeu? Então, resumo da ópera, eu falei de tipo de corrida, de tipo de pisada, de tipos de tênis, te mostrei os meus favoritos que eu uso para os meus treinos de corrida e desmistifiquei várias crenças associadas a tênis, corrida, pisada, performance, lesões. Então, se você conhece algum corredor que está sofrendo com dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna, dor no tornozelo, lesão muscular, né, que tá sofrendo para melhorar a performance na corrida, tá sempre sentindo dor, sempre sentindo muita dor depois dos treinos de tiros ou dos treinos longos, tá tendo alguma dor que incapacite ele de treinar, encaminha essa vida, porque quem sabe assim a gente consegue evitar procedimentos e tratamentos desnecessários e devolver esse atleta para sua modalidade esportiva, né? Você conhece algum corredor, algum ciclista, algum triatleta, algum praticante de musculação, alguém que esteja com dor impedindo de praticar, de realizar sua prática esportiva, encaminha esse vídeo. Teve alguma dúvida? Curte, comenta, compartilha, deixa um comentário aqui e se inscreve no canal, porque os algoritmos das redes sociais já mudaram e agora, de quem me segue aqui, apenas 3% recebe a notificação desse vídeo. Então, se você não quer perder mais conteúdos como esse, ou se você quer sugerir algum tema, né? Deixa um comentário. Se você não quer perder conteúdos como esse, clica no gostei e assina o canal para ativar as notificações no sininho
para que você não perca mais conteúdos, tá bom? Nunca se esqueça, para dor crônica, movimento é vida. Se alguém te restringiu de fazer alguma coisa ou te proibiu de fazer alguma coisa, o tratamento está fatalmente errado. Nós precisamos avaliar e tratar os pacientes para que eles voltem a fazer o que eles gostam, não para impedir eles de fazerem o que eles gostam. A gente quer adaptar você, te dar consciência para que você não pare de treinar. A maioria dos meus pacientes não param de treinar durante o tratamento. Raríssimos são os casos que precisam parar de treinar e a gente explica por que no caso, quando o paciente precisa parar de treinar. Mas a gente faz de tudo para evitar isso. Então se alguém está te condenando, não corra por causa de impacto no joelho, na coluna, na hérnia, no ciático e por aí vai. Fatalmente seu tratamento não vai evoluir, você vai se colocar numa situação onde sua dor vai cronificar, tá bom? Grande abraço, movimento é vida.